Arthur, que está discutindo com Jonatas, diz: a Elisa acabou de me dizer que não consegue beijar outra pessoa com você encarando assim o tempo todo. Então, se você quer ajudar a Elisa, vá embora. Jonatas, com meio sorriso no rosto, responde o bonitão dizendo: eu sei por que você quer que eu vá embora. E não é só dessa boate, né? Arthur diz com uma cara de deboche: é óbvio, você tá sempre dizendo que quer o bem dela e blá blá blá, mas tá sempre prejudicando a gente nesse concurso. Jonatas responde: não é só isso. Eu sei como é fácil de se apaixonar pela Ruivinha. Só de olhar pra você dá pra ver que você tá amarradão na dela. Arthur faz uma cara de surpreso e pergunta: eu? E Jonatas, aumentando o tom de voz, diz: tu mesmo, diz na minha cara que é mentira. Arthur fica em silêncio por um instante, e Jonatas cobra a resposta dele. O bonitão diz: eu não te devo satisfações. Vou dizer só uma coisa pra você. Se a Elisa for eliminada dessa prova de hoje por sua causa, ela nunca mais vai te perdoar. Pensa nisso. Arthur sai da conversa e deixa Jonatas furioso pensando no que ele disse. Carol e Pietro estão acertando os preparativos para o início da prova. Carolina, que viu a briguinha de Jonatas e Arthur, pergunta para o amigo: Pietro, querido, eu tô curiosa. Quando é a vez da nossa Ruivinha? Pietro responde: não sei, é sorteio, não é, Chéri? Mas posso dizer quem será a próxima. Pietro sorteia um nome dentro do saquinho que tem o nome de todas as candidatas. Ele tira e diz para sua amiga: ah, mas você é danada, hein? Carolina abre um sorriso de alegria. Pietro anuncia em voz alta para todos do estúdio que a próxima candidata a realizar a prova é Elisa. Ela, que estava sendo acalmada pelo pai de Arthur, engasga com a água que estava tomando ao ouvir seu nome dito por Pietro. Todos olham para ela com estranhamento. Elisa sobe no palco encarando Jonatas, que está trabalhando de microfonista. Ela vai lentamente chegando no seu posto sem piscar o olho de desespero. Maurice pergunta para Arthur se Elisa vai dar conta do recado. O bonitão responde: tem que dar, pai, porque eu dependo disso. Seu pai diz: e eu mais ainda. Henri Castelli toma seu posto e Carolina pergunta em voz alta: vamos começar? Henri sobe no palco e cumprimenta Elisa. Carolina olha para Arthur com um olhar de convencida. Ela se vira para o palco e chama por Elisa, que estava pensando no mundo da lua. A menina pergunta: é o quê? Carolina responde: sua prova, vai começar. A menina se desculpa e, meio atordoada, diz que está pronta. A megera olha novamente para Arthur com um olhar de convencida. Pietro pede para começarem a tocar a música. A música começa a tocar e Elisa dança toda dura sem olhar para o rosto de Henri. O ator tenta criar um clima maior, mas a Ruivinha não para de olhar para Jonatas, que está logo atrás dela. Eles se encaram e Pietro diz: Chéri, dançando junto com o Henri. Ela não faz o pedido de Pietro, e ele mais uma vez chama a atenção dela dizendo: Psiu, o slogan, o slogan. A Ruivinha se aproxima do ator, que está sem jeito, e diz o slogan do batom da Bachille, mas a fala da menina não sai nada boa. Pietro diz para a menina beijar Henri Castelli, mas ela olha para Jonatas e se desespera e não consegue fazer o beijo. Pietro pede para cortar a cena. Arthur lamenta o ocorrido. Carolina faz a sonsa e, mesmo sabendo o motivo, pergunta: o que aconteceu, Elisa? Algum problema? Maurice pergunta a Arthur qual o plano B. O bonitão diz que não tem um plano B e que Elisa tem que beijar o ator. Carolina, que adora provocar Arthur, vai até ele e diz: Arthur, acho que estamos diante de um impasse, meu amor. Tem certeza que você treinou bem sua candidata? Porque não parece. Ela sai da conversa dizendo que vai ganhar a aposta. Arthur fica nitidamente abatido. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal.
Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa vai ser eliminada nessa prova ou se vai vencer. Vou te dar a resposta no decorrer do vídeo. Sem saber o que fazer, a Ruivinha vai até Arthur conversar com ele. Ela diz: "Desculpa, Arthur, eu travei, fiquei em pânico, não consegui." Arthur pergunta se foi por causa de Jonatas. Elisa responde: "Também, mas eu fiquei com vergonha de beijar alguém que eu não conheço assim na frente de todo mundo." Arthur diz: "Mas você conhece, é um personagem que Henri Castelli tá fazendo." Ela olha para Henri. O ator chama Pietro e pergunta: "Vai demorar muito ainda? Eu tenho um compromisso ainda hoje com hora marcada, você entende?" Pietro responde: "Eu entendo, querido, mas é que pelo nosso cronograma, ela ainda tem 10 minutinhos." Carolina diz: "Ai, coitadinha. Bom, se ela não conseguir fazer a prova no tempo que ela tem, ela vai ser desclassificada." Pietro sugere que Henri tome água e pede para Lu pegar um copo d'água para o ator. Jonatas vai falar com Jamaica e Leila e diz: "Eu já saquei tudo. Olha, Leila, foi mal, mas eu vou dar uma volta. Pelo menos enquanto a prova da Ruivinha tá rolando, tá?" Jamaica pergunta: "Tá, mas quem vai segurar o microfone?" Leila se oferece para segurar e permite que Jonatas vá dar uma volta. Jamaica pede para Jonatas esperar e deixar o microfone com ele. O carrapato tira o fone e deixa o microfone com Leila. Maurice encosta na conversa de Arthur e Elisa e diz: "Você está presa no aqui e agora. Pensa que esse ator é um sheik árabe e que vocês estão num oásis no meio do deserto, numa tenda maravilhosa." Elisa interrompe o pai de Arthur e diz que isso está deixando ela mais confusa ainda. Arthur pede para Maurice deixar Elisa à vontade. Maurice sai do meio dos dois e Arthur diz: "Olha pra mim. Pensa nos filmes que a gente viu." A Ruivinha diz que não é cinema. O bonitão continua falando para ela imaginar que é uma das personagens do filme. Carolina vê a cena e fica impaciente. Elisa continua insegura. Arthur diz que a menina é linda como as artistas de cinema. Carolina grita: "Vamos lá, gente, vamos agilizar. Arthur, o tempo da sua candidata tá acabando." Elisa fica nervosa. Arthur pega no rosto dela e pede para ela fechar os olhos e vai acariciando o rosto da menina. Carol se vira para Pietro e pergunta: "O que ele tá fazendo, hein, Pietro?" O amigo da Carol responde meio sem jeito: "Tá instruindo a candidata dele." Carol diz que é mais que isso. Arthur diz para Elisa fingir que é uma das atrizes de cinema e pede para ela falar o texto que ela tem que dizer na prova. Ela termina de falar a frase e pergunta o que faz agora. Arthur então beija Elisa no meio do estúdio. Todos ficam chocados ao ver a cena. Carolina vê o beijo e fica com um sentimento de raiva e tristeza. E Jonatas também não fica diferente e sai do estúdio correndo com lágrimas nos olhos. Carolina tenta manter a boa pose e diz para Pietro que precisa tomar um ar. Mas ao sair do estúdio, ela desmorona e começa a chorar. Daqui a pouquinho, você ficará sabendo do resultado da eliminatória. Você ficará sabendo de tudo: quem será a vencedora e quem será eliminada. Depois do beijo, Elisa sobe no palco com confiança e diz que está pronta. Henri também sobe no palco. Pietro pede para soltarem a música. A batida começa a tocar e os dois começam a dançar no ritmo dela. A química deles melhora muito. Elisa dança coladinha no ator. Ela então diz o slogan e tasca um beijão no ator. Pietro corta a cena e pede para Leila revisar. Leila diz: "O beijo ficou bem verdadeiro. Só não ficou melhor que aquele que a Elisa deu no Arthur. Coitado do Jonatas." A Ruivinha pergunta: "Cadê ele?" Leila diz que ele foi embora. A Ruivinha tenta ir atrás dele, mas Arthur segura ela pelo braço e diz que é Pietro quem tem que liberar ela. Pietro revisa, diz que a cena ficou ótima e libera a menina para ir atrás do carrapato. Fora do estúdio, Carol encontra Jonatas na mesma situação que ela. Ele, que está chorando e sentado em uma escada,
é surpreendido por uma presença inesperada. Carolina chega próximo dele e se senta na escada também. Ela diz: "Eu sei exatamente como você está se sentindo." Jonatas diz que nunca imaginou Carolina sentada no chão, naquele estado. A Megera diz que também nunca imaginou, e fala que chegou no fundo do poço. Jonatas diz: "Seja bem-vinda." E pergunta: "Você tá assim por causa daquele playboy, né? Aquele cara é mó galinha." A Megera balança a cabeça confirmando, e diz: "Mas é que eu conheço o Arthur há mais de 15 anos, Jonatas. Eu nunca vi ele olhar para uma mulher como ele olha para Elisa. Quer dizer, só para mim." Jonatas diz que Elisa jurou que eles não têm nada. Carolina pergunta se o garoto acredita nisso. Jonatas diz: "Eu quero acreditar. A Elisa não ia mentir para mim." A Megera responde: "Vai ver que nem ela mesma sabe." "Mas eu sei. É só uma questão de tempo, vai acontecer." Carolina diz que precisa voltar a trabalhar e pergunta se Jonatas vai ficar na sarjeta. O garoto responde que por enquanto sim. Carolina diz: "Eu vou aproveitar que eu ainda não vesti minha armadura e vou te dar um conselho. Eu acho que esperei tempo demais. Eu não casei, não tive filhos. Pra quê? Pra nada. Não fica esperando a Elisa não. Esquece a Elisa. Não fica choramingando, esperando por ela." Elisa aparece gritando o nome de Jonatas. O menino pergunta se ela já terminou a prova. A menina diz que sim e pergunta: "Eu posso falar com você?" Jonatas diz: "Não vai dar. Eu tava só esperando a sua prova terminar. Eu não queria atrapalhar. Besteira minha." Elisa, eufórica, diz: "É claro que não. Eu realmente não tava conseguindo beijar aquele cara na sua frente." Jonatas, inconformado, diz: "Ah, mas o Arthur você beijou bem direitinho que eu vi." Ele olha para a Carolina que está ao seu lado e a Megera concorda com o garoto balançando a cabeça. A Ruivinha, desesperada, diz que aquilo não foi nada. O garoto diz: "Não foi nada pra você, pra mim foi, tá?" Carolina diz: "Pra mim também." "Bom, eu tenho que voltar pra ver as outras candidatas. Você vai?" Jonatas diz que sim. Elisa, furiosa, fica frente a frente com Carolina e pergunta o que ela disse para ele. Carolina diz que foi apenas a verdade. Ela se vira para Jonatas e se desespera tentando explicar. Jonatas se recusa a ouvir o que ela tem para dizer e diz que nada que ela disser vai mudar o que ele viu. Carol e Jonatas voltam para o estúdio e deixam a Ruivinha sozinha. A menina fica desolada e começa a chorar. Carolina é amparada por Pietro ao voltar para o estúdio. Arthur vai perguntar se ela viu Elisa. Curta e grossa, a Megera responde: "Vai para o inferno, Arthur." Ele responde: "Eu posso até ir, mas eu preciso saber da minha candidata." Carol diz: "Sua candidata tá lá fora, toda tristinha." "Engraçado, não sei porquê, né? Ela beija tão bem." Arthur, com cinismo, diz que não acredita que Carol ficou com ciúmes. Carolina confirma e diz que o bonitão sabe o porquê, e pede para ele ir embora, pois ela precisa trabalhar para esquecer a cena que viu. Ela então sai voada da conversa. Arthur sai do estúdio com as coisas de Elisa e encontra com a menina na escada chorando. Ele então diz: "Vamos sair daqui?" Elisa responde: "Eu não vou voltar lá para dentro." Ele diz que nem precisa e pede para irem para casa descansar. A menina se levanta, mas antes ela faz um questionamento a Arthur. Ela pergunta: "Arthur, nosso beijo foi técnico, não foi?" Ele diz: "Por que você está perguntando isso?" A menina diz que é porque Jonatas e Carol ficaram bravos. Arthur diz que se eles acharam que foi real, foi porque a menina atuou muito bem. Os dois então vão para casa. A eliminatória finalmente chega. As fotos das garotas mais votadas pelo público da prova do beijo do Henri Castelli começam a passar no telão. Natasha comenta com o Henri que as fotos ficaram ótimas. As meninas assistem nervosas os clipes. Carol inicia a eliminatória dizendo: "Muito bem, esses foram os clipes com as candidatas mais votadas." Ela faz um breve merchan do batom da Bastille e diz: "Bom, Henri, sua hora de dizer quem é sua candidata favorita." Henri toma o microfone e começa dizendo: "Bom,
todas foram incríveis, estão de parabéns, de verdade. Só que eu quero votar quem mais entrou no clima. Ela soube ser leve, divertida e, o mais importante, soube ser sensual e romântica na medida certa. Meu voto é da Alessandra. Todos aplaudem o voto na Alessandra, mas Arthur parece preocupado e não para de balançar a sua perna. Cassandra também começa a se preocupar. Carol então diz: Natasha, sua vez. Natasha toma a palavra e diz: Bom, eu concordo com tudo que o nosso querido Henri Castelli disse, mas sobre outra candidata. Para mim, quem acertou em cheio dessa vez foi a Elisa. A menina abre um sorriso e também é aplaudida por todos. Arthur esboça abrir um sorriso e relaxa um pouco. Carolina não consegue esconder a cara de insatisfação com o voto da mãe da Jojo. Ela olha com olhos furiosos e fixos para Pietro, que diz: Bom, me parece que temos até agora um empate. E é você, Pietro, quem vai dizer quem é a vencedora dessa prova, a não ser que você decida por outra candidata e a gente continue no empate. Pietro diz: Eu vou desempatar, até porque meu voto seria para uma das duas. Eu concordo com Natasha. Elisa estava realmente deslumbrante. Ele olha para Carolina, que está com uma cara mortal. Ele gagueja e continua dizendo: Mas temos que admitir também que o beijo gaúcho foi do bom, tchê. Então, meu voto. Alessandra, é pra ti, guria. Todos novamente aplaudem. Carolina olha com um olhar de pena e com meio sorriso no rosto e encara Arthur. Ele encara de volta e diz para o seu pai: Isso foi marmelada. O melhor beijo disparado foi o da Elisa. Maurice concorda balançando a cabeça e diz: Na minha opinião de especialista, o beijo que a Ruivinha deu no Henri Castelli foi bom, mas o que ela deu em você antes da prova foi muito melhor. Carol anuncia que passará no telão os vídeos das candidatas menos votadas. Vídeos embaraçosos começam a passar. Todos assistem com cara de tacho. Os clipes e as fotos acabam e Carol, com um sorriso no rosto, diz: Infelizmente chegou a hora de descobrir quem vai ser a eliminada dessa etapa. Quem deixará para trás o sonho de se tornar a nossa garota totalmente G+? Quem perderá um contrato com a Bastille e 150 mil reais? Henri, é com você. Henri, também com a maior tranquilidade do mundo, diz: Bom, regras são regras, né? A gente vai ter que eliminar uma então. A minha candidata, que eu vou eliminar hoje, ela estava, digamos, um pouco confusa no dia, tumultuou um pouquinho o set, além de ter me machucado um pouquinho aqui na hora do beijo, né, Cassandra? Então minha eliminada é você. Cassandra vai até o meio do palco e diz: Nossa, que exagero, gente. Foi só uma mordidinha, sabe? Eu quis propor uma coisa mais sexy. Foi isso. Carolina responde: mas não ficou bom. E você tem falado demais. Volta pro seu lugar, por favor. A menina volta cabisbaixa para o seu lugar. Carolina passa a vez para a ex-esposa de Arthur. Ela começa dizendo: Bom, pra mim, quem deixou a desejar dessa vez foi a nossa Nicole, né? Aliás, não teve desejo algum. Meu amor, infelizmente, o seu fruto da paixão caiu de podre com o seu beijo. Pietro, que está ao lado de Natasha, faz uma cara de espanto. Nicole diz: Cassandra, sou eu ou você? Cassandra pega na mão da menina para se tranquilizarem. Pietro pega o microfone e está prestes a decidir quem será eliminada. Ele então diz: Natasha, eu não seria tão radical assim. Natasha faz um gesto de quem não entende. E Pietro completa dizendo: Mas voto junto com você, Nicole querida. Cassandra dá um grito no meio do palco e agradece a sua santa Kim Kardashian. E diz
que não tem nada contra a Nicole, só se sentiu aliviada. E Carol finaliza o concurso dizendo: então, a eliminada dessa etapa é infelizmente Nicole. A Megera agradece a participação dela no concurso, enquanto ela é consolada pelas companheiras. Carol ainda diz: então, voltamos no próximo Garota Totalmente Demais. Obrigado a todos e até lá!